Olá, buonasera, tudo bem, né? Como é que vai? Tudo bem? Estou muito feliz hoje porque iremos ter uma caríssima aluna, minha querida doutora Ana, que é de origem siciliana. Ah, perfeito! Oi, Tudo bem, Ana? Tudo bom? tudo com você? Então, tudo bem. Se a internet ajuda, senão vamos plantar, não sei, fazer alguma ajuda. Tá tudo certo. Então, estava me apresentando, estava dizendo, estou muito feliz porque uma da minha aluna preferida, uma minha aluna queridíssima, a doutora Ana Tifali. E, então, estou muito feliz porque nós vamos começar uma live em italiano com a minha camiseta, né? Então, é interessante o seguinte, atrás de mim tem um quadro de Veneza, da onde eu chego, né? Ah, que legal. E, e tu é descendente mesmo, quer dizer, teu pai é italiano e tu vem da Sicília mesmo. É uma coisa bem É. interessante, bem bonita. Então, estou muito entusiasta mesmo por esse tipo de live. Antes que tu comece, quero só me apresentar. Então, meu nome é Antônio Scatolin, também chamado Capo Branco, professor da Escola de Italiano Online Capo Branco. E eu tenho esta escola online já em 2015 e 2016 estou fazendo bastante aulas de italiano. E é interessante que não parou antes, aumentou também na época da pandemia. Bom, agora está contigo, então eu vou te passar a bola, te passo a palla, como se diz em italiano, Hum. e tu vai te apresentando e nós vamos começar a nosso tema, que é a Sicília e a viagem à sua volta. Tem muita coisa para falar, né? Sei. Eu sou Ana Carolina, eu sou dentista. Eu faço aula com o Antônio já faz acho que uns 2 anos, né? Já faz bastante tempo. E no início a gente começou presencial, a gente fazia no estúdio dele, na sala dele. Com a pandemia a gente se reinventou, né, Antônio? Todo mundo teve que Sim, se na reinventar, verdade tu né? tinha sorte que tu morava perto, exatamente, tinha sorte que tu morava perto, então tu podia vir presencial, porque... Mas depois foi online 100%. Daí a gente se adaptou com online, né? Sim. E eu tenho meu pai, que é italiano, ele nasceu na Itália, né? E os meus avós também. Então, toda essa parte do meu pai, do lado Cifali, tudo tem origem italiana. Meus avós, na verdade, eles nasceram no Egito, no Cairo, numa colônia Sim. italiana. Ai, que interessante. Então, eles são italianos, apesar de não terem nascido na Itália mesmo, né? E o meu pai, acho que é o único, inclusive dos irmãos dele, que nasceu na Itália mesmo, na Sicília. E desde que eu me conheço por gente, assim, é difícil explicar, sabe? Eu sempre quis ir para Itália, eu sempre tive uma coisa que eu queria conhecer, que eu queria ver onde nasceu meu pai, a origem da nossa família. E eu tive a oportunidade, acho que faz uns 4, 5 anos, de ir para Sicília com o meu pai, conhecer a cidade que ele nasceu, fazer um turismo ali. Foi muito legal, uma experiência muito legal. Tu sabia, vou te interromper um minuto, tu sabia que o teu sobrenome é Tifali? Hum. É tão famoso na Sicília, claro que tu sabe, né? É tão famoso na Sicília, porque na cidade de Catânia tem uma rua que se chama Via Tifali mesmo, uma rua com o teu sobrenome. E, além disso, me parece que tem um bairro mesmo, um quarteiro, um bairro inteiro que se chama Tibali, ou Tifali, uma coisa assim. Eu devo pedir informações de algum amigo que mora lá perto, que depois ele vai me dizer, não, Antônio, tu diz errado, é diferente, mas com certeza eles vão me corrigir. Mas a via tenho certeza, a rua tenho certeza. A rua a gente foi. A rua a gente foi lá na casa, a gente tem foto com a placa. Super legal. É lindo. Agora muito do bairro legal, eu não né? sabia. Sim, mas eu acho que não é Tifali o nome do bairro, eu acho que é Tibali, mas vem do mesmo, da origem do mesmo sentido, porque se não estou errado, o teu sobrenome vem do grego, Kefali, uma coisa assim, que quer dizer cabeça. A cabeça seria a origem de algumas coisas, a origem do rio. Então, olha, imagina que sobrenome de origem italiana, grega. Bem interessante. Muito legal. Pode continuar. E
Eu acho que é isso. E daí eu tive também a oportunidade de ir pela segunda vez pra Itália. E daí nessa segunda vez eu fiquei 3 meses. E daí a gente ficou no norte da Itália. Ficamos 3 meses ali. E eu morei numa cidadezinha pequena, Gallarate, que ficava próximo a Milão. Então eu vivia numa cidade bem típica italiana, sabe? Bem, tipo, ela era bem residencial, assim. Não era turística, não tinha muito turista. Então a gente teve uma vida ali bem italiana. Quase ninguém falava inglês, espanhol, então a gente teve que se virar nos 30. Eu que não falava, eu não fazia aula ainda. Eu não falava nada italiano, eu tive que... Mas eu vou te fazer uma pergunta. Como é que tu lidava? Porque ainda tu não tinha começado a aula de italiano. Tu foi na Itália antes de começar a aula. Como é que tu estava começando a... Eu andava com aquele Google Tradutor, sabe? Eu ficava o tempo inteiro tipo, tentando escrever e mostrando para as pessoas, tentava falar. Mas foi bem... O início, assim, acho que os primeiros 10 dias foi bem difícil, porque o teu ouvido não tá treinado, né? Tu não... Sim. E aí depois tu vai acostumando, e aí as palavras-chave tu já entende. Então daí vai fluindo um pouquinho melhor, assim. Com certeza no final dos 90 dias eu já tava arranhando um italiano. Bem melhor do que quando eu cheguei. E aí, quando eu voltei, foi daí que a gente se encontrou. E eu falei assim, eu preciso pegar esse momento que eu ainda tô bem acostumada com o italiano, o ouvido bem treinado, pra daí continuar as aulas, assim, ter um proveito bem bom. Porque o início foi difícil, assim. Eles não falavam nada, absolutamente nada além do italiano. E eu, como eu não tinha experiência nenhuma, assim, com o italiano, então foi bem... Nisso foi bem difícil, assim. Mas aí depois eu fui acostumando, Tu vai treinando teu ouvido, né? Sim, tu vai treinar o ouvido. Mas aqui vai esta pergunta do professor, né? Se fosse agora, se tu vai lá agora, depois de ter feito bastante aulas de italiano com a Escola Capobranco, como é que tu iria liderar isso? Buongiorno, buonasera, como é que vai? Me diz a verdade. Mil vezes melhor. 1000 vezes melhor. Eu tenho certeza que eu ia conseguir pedir informação. Até pra ir no supermercado, né? Tinha que ficar com um tradutor pra ver o que eu queria comprar, como que eu conseguia, pra perguntar onde era tal lugar. Teve um dia que a minha madrasta tinha encomendado uns docinhos era uma lanchonete siciliana lá em Gallarate. Ela tinha encomendado uns docinhos pra gente levar pros médicos no hospital. Que doce era? Tu te lembra que doce que era? Era tiramisu, era alguma coisa de... Não, eram vários docinhos pequenininhos, assim. Não era tiramisu. Mas não era tiramisu, era outra coisa. Era outra coisa, mas era uma doceria siciliana. Siciliana, Siciliana. E aí ela me disse assim, tu tem que ir lá às 4 da tarde pra buscar os docinhos. Já tá pago, tudo, só tem que pegar. Beleza. Alle 4 do pomeriggio. Daí cheguei lá, disse, minha madre... Ala 4, e aí não rolou, não conseguia, ele não entendia, e ele ficava me apontando os docinhos no balcão, e eu dizia, não. E aí eu fazia assim, dizendo que tava pago, ele ficava me dizendo os valores das coisas. Resumo, eu fiquei ali uns 10 minutos e não consegui. Fui embora sem os docinhos. Que coisa! Sem os docinhos. Não deu para conversar, porque às vezes a volte tem o problema mesmo de comunicar. Estranho, porque tu deveria, como eu, fazer comunicação com as mãos, não deu certo. Não consegui. E aí foi que eu falei, lá eles não falavam uma palavra além do italiano. E eu, como eu não falava nada na época, italiano não consegui. E não aí, deu certo. Eu tenho certeza que hoje em dia já consegui muito melhor. Nossa, nem se compara. Agora seria mais simples, porque agora tu tem, com a aula que tu fez, tu tem a possibilidade de perguntar qualquer coisa, chiedere qualsiasi coisa, informações de qualsiasi tipo, informações de qualquer tipo, eu tenho certeza. Mas queria saber mesmo as tuas palavras. Eu estou muito feliz que tu vai dizer que o método italiano da escola está funcionando, então está no futuro à vontade de ir na Itália de novo. Eu tinha já uma viagem programada para ir para Itália em agosto do ano passado, só que e eu tava louca para botar em prática tudo que eu aprendi, né? Chegar e falar, pedir comida. A gente treinou bastante bem essa parte do prático, né? De chegar, perguntar, falar, pedir.
E aí sim. estourou a pandemia, infelizmente daí a gente teve que cancelar a viagem. E não tenho. Eu sou louca pela Itália, eu sou completamente apaixonada. Pra mim é o melhor lugar do mundo. Se eu pudesse, iria todos os anos. Mas não, por enquanto não tenho perspectiva, né? De ir. Sim, tenho certeza que agora vai. Eu estou falando cada semana com alguém na Itália, a minha família, meu fratello, minha sorella e outras pessoas. Hum. E está funcionando, está começando a funcionar bem agora a viagem. Claro, precisa de um pouquinho de paciência, mas é normal. Passou para todo mundo, né? Mas me conta melhor, aquela vez que tu foi na Sicília, tu viajou de carro? Como é que foi a viagem na Sicília? Foi Como é que foi, Diogo? A gente chegou. A gente passou uns 20 dias mais ou menos na Itália, nessa primeira vez que eu fui. Sim. E nós chegamos por Milão. Daí a gente fez um tour. A gente fez Milão, Verona, Veneza e Roma. Quando a gente chegou em Roma, daí a gente fez isso tudo de trem. Eu queria muito viajar de trem, queria muito ter a experiência do trem. Quando a gente chegou em Roma, a gente acabou pegando um avião até a Catânia. Então, na Catânia, a gente alugou um carro. E aí, a gente fez umas voltinhas ali pela Sicília. A gente visitou Taormina e Noto, porque tem uma parte da nossa família que veio de Noto. Então, a gente conheceu ali. É uma cidadezinha pequena, né? Mas ela é bem bonitinha. Bem bonita, bem pequena. Aí a gente passou... Eu sabia, eu tenho amigos que moram lá perto, tenho amigos que moram lá perto. Se tu vai a próxima vez, eu vou dizer, vai falar com a Margherita. Me passa o contato. Vai falar com a Margherita, com o Gianfranco. tem pessoas em amizade que moram lá. E então, a gente ficou mais tempo na Catânia mesmo, porque como era Sim, a cidade que meu pai nasceu, eu queria explorar bastante, assim. A gente foi no vulcão, no Etna, e foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha visto neve, pessoalmente. E naquela época tinha nevado, acho que uns dias antes. Então tava tudo bem branquinho, tava bem bonitinho. E não tava muito frio, então tava um clima bem agradável. E tava lindo, foi perfeito. Em que mês é que tu fosse na Sicília? A gente foi final de fevereiro. Normalmente é bastante frio na Itália naquele período, mas tu teve sorte, talvez, que tu não encontrou. Tava super agradável. Super agradável. Um casaquinho, assim, e calça, bem tranquilo. Bem tranquilo. Sim. E na Sicília, daí tava um pouquinho mais quente do que no norte da Itália. Interessante. Tu passou mais tempo no norte do que no sul. Normalmente no sul é muito mais agradável a temperatura no verão, claro, também com as praias. No norte, hoje perto de Milão, tu viu uma outra realidade. Mas então, tenta me contar a diferença entre o sul e o norte. Vamos ver se a gente consegue ver a tua experiência. Tá. Eu achei... Parece dois lugares completamente diferentes. Com certeza que o Brasil também, se quem vai para o sul, quem vai lá para o norte, também deve ter a mesma impressão, né? Mas a Itália, eu achei duas Itálias bem diferentes. E a gente visitou bastante, né? Eu fui para o norte, ali para o centro, em Roma. E a Sicília. O norte da Itália eu achei, assim, mais... elegante, assim. Mais uma parte mais antiga também. O sul eu achei mais estilo praieiro, tipo, aquela coisa do peixe, então tu sente cheiro do peixe, sabe? Não de sujo, mas é porque como ali é muito frutos do mar, né? Tu sente o cheiro o tempo inteiro do fruto do mar, e as pessoas, elas falam mais alto, e parece que são mais despojadas um pouco também no sul da Itália. Eu senti no norte eles são mais fechados. E o sotaque também é bem diferente. Eu particularmente acho o norte mais fácil de entender. O do sul parece que eles falam mais enrolado, assim. Sim, tu fosse na Sicília. Então tem essa diferença. Foi. Mas quando que tu te aproximava com as pessoas, então tu tinha dificuldade de falar mais no sul ou mais no norte? Como é que eu entendi, me parece no sul, né? Com certeza no sul. Que eles parecem que falam mais enrolado, assim. E no norte parece que eles não têm tanto sotaque.
Então, parece que eles Sim. falam mais claro, assim, as palavras. E mais devagar também. No sul, eles falam muito rápido. E Sim. aí tu não conseguia entender quase nada. Quando eu Sim, fui essa sim. primeira vez, eu tava com meu pai. E o meu pai, por ter sido criado numa família italiana, ele conseguia se comunicar. Então, quando a gente precisava pedir um táxi ou pedir alguma coisa no restaurante, ele conseguia trocar umas palavras e a gente se entendia. Da outra vez ele não tava com a gente, daí eu tive que me virar. Eu comprei um livrinho daqueles, Fala Italiano, e eu chegava em casa e ficava estudando, assim, fazendo exercício, porque eu não tinha noção. Não tinha noção. Não tinha outra forma. E na Sicília, a gente visitou Taormina também. Sim, que tu tá falando. Como é que é Taormina? É muito bonito? Como é que é? É muito lindo Taormina. Eu amei. Eu com certeza voltaria no verão para aproveitar a praia. Que eles têm Isola Bella, eu acho que é o nome. Sim. Que é uma praia de pedrinha. Que aí, às vezes, a maré tá baixa, tu consegue ir a pé até a ilha. Então ela é muito bonitinha. E o mar, assim, bem azul, sabe? Lindo, lindo. Sim. Aí a gente conseguiu visitar também o Teatro Greco-Romano. Aí tu sobe de bondinho. E aí lá em cima tu enxerga o mar. E atrás do mar tu enxerga o Etna, que é o vulcão. Então era uma visão muito linda. E tem o anfiteatro, né? Que tá em ruínas, assim, mas ainda tá bem preservado, bem bonito. O teatro, o mar atrás e o Etna lá no fundo. Então era uma visão bem bonita. E a gente foi num dia que tava bem ensolarado. Então foi muito lindo. A gente tirou muita foto linda lá. E muito legal. Taormina, sim. Muito lindo. Taormina é muito bonito. E tu gostou da città di Catania? Tu conversou com muita pessoa naquela época? Tu conversou com muita gente no restaurante, pizzeria? O que tu acha da pizzeria lá no sul da Itália? Depois vamos ver a diferença também do norte. A pizza é bem diferente, né? Do que aqui do Brasil. Ela é bem diferente. Eu, particularmente, eu gosto mais da pizza italiana mesmo. Porque a massa é bem fininha, né? Os temperos, assim. Eu gosto muito. Sempre quando tem alguma pizzeria que diz que é italiana, a massa é italiana, o azeite é italiano, não sei o que, a gente sempre vai. Que eu acho muito boa, né? Aquela massa fofa. Então a pizza lá é muito boa. Os produtos na Itália, eles são muito saborosos, né? Tem um gostinho diferente. O azeite tem um sabor, a farinha, tudo é diferente, né? Mas é muito interessante. Mas disparado que eu mais comi na Itália, e aí isso eu posso falar muito, é massa. Antônio, eu comi todos os tipos de massa possíveis. Então, vamos começar. Espaguete, fettuccine, lasanha. Tudo. A Márcia, na primeira vez, me disse assim, como é que tu aguenta comer massa todos os dias? Eu comi massa bolonhesa, brócolis, milanese, tinha uma que era com presunto. Eu comi tudo que é tipo de massa, eu comi. Todas. Eu sou apaixonada pela carbonara, então sempre que eu ia, pedia carbonara. Carbonara. Sim. A massa é uma receita muito boa. É muito boa. E se tu faz a massinha só com azeite de oliva, ela tem um sabor diferente. Ela é muito boa. Incrível. E outro tipo de receita te ricordi? Tu te lembra algum tipo de receita diferente? Além da carbonara, não sei, algum tipo, por exemplo, não sei se tu te lembra de fusilli, alho e óleo, não sei, ou um tipo de receita diferente que tu comeu? Tu te lembra uma pasta diferente? Sim, tinha uma massa que eu comia, eu acho que era com açafrão, porque ela era meio amarela, que ela era muito boa também. Ela tinha um temperinho que era uma delícia. Agora eu não me lembro como é que eles chamavam, mas tinha um nome específico. Que era uma delícia. Posso dizer da experiência, claramente que sou italiano, mas a massa em geral, com a farinha da Sicília, eu acredito que a mais saudável é a melhor que tem, porque o trigo mesmo que tem na Sicília é o melhor, a meu ver, da Itália. Tirando outras qualidades que tem, mas o trigo mesmo, é a farinha que tu encontra mesmo na Itália e na Sicília é a melhor. Por isso que a pasta, a massa, espaguete em geral, é muito boa, muito gostosa, muito boa na Sicília.
Ela é mesmo. Ela é muito boa. É uma bela experiência, então foi uma boa experiência lá na Sicília. Foi. E comparando com o norte, então, vamos ver alguma receita que é diferente que tu experimentou no norte. Como é que poderia dizer? A gente comia bastante riso no norte. Tinha O bastante. famoso risoto. Tinha bastante. E tinha muito... a gente comia quase todos os dias os melone. Melone retato. Apaixonada com esse melão bem laranjinha, bem docinho, com prosciutto crudo. Meu Deus, era... Prosciutto e melone, é uma grande receita italiana. Prosciutto e melone era maravilhoso. Mussarela de búfalo também. Era maravilhoso. Sim, porque eu acho que tu ficou no verão, né? Na estate, no verão tu ficou no norte. Foi, eu fui em maio, finalzinho de maio, e fiquei quase até verão. Final de agosto. A gente pegou É ali, o contrário do que aqui. pegamos um julho ali, um calor absurdo. Muito calor. quente. Tava bem quente. Ah. E outra coisa que a gente degustou bastante também foram os vinhos, né? A gente daí, como fiquei 3 meses, eu provei muitos vinhos. Principalmente do norte da Itália. Como eu fiquei 3 meses no norte, a gente degustou bastante dos vinhos do norte da Itália. Ali da região do Vêneto, de Trento. O Gewürztraminer, que é o meu vinho preferido. Ficou meu vinho preferido. E aqui no Brasil é bem difícil de encontrar. É bem difícil para encontrar aquele tipo de vinho. É maravilhoso. Sim, tem muito tipo de vinho diferente, mas aquele vinho que tu falou é muito difícil para encontrar. É muito mais fácil encontrar aqui Chianti, Lambrusco, Nebbiolo, sei lá. Brunello. Brunello, Sangiovese. Tu encontra vinho bastante simples aqui. Tu não encontra vinho, por exemplo, tem vinho que mais ou menos são poucos, que não conseguem nem exportar por fora. Fica lá. Não tem como. E o preço que a gente pagava também, né? A gente pagava 5 euros. O mais caro, assim, hoje a gente quer tomar um vinho bom. Era 12 euros. Coisa que não existe no Brasil. O consumo do vinho na Itália é bem maior do que aqui. Então o preço é bem mais baixo. Em geral, é assim. E ainda agora, eu fui na Itália no ano passado também. Eu fui na Itália, que era em fevereiro do ano passado. E voltei em março. Eu tive muita sorte porque eu voltei o último avião depois de fechar os aeroportos. Eu lembro. Cheguei no Brasil dia 12 de março, depois fecharam o aeroporto na Itália. Então eu tive sorte porque peguei o último avião depois fecharam tudo. Eu me lembro que gastava para um vinho 2,50 €, um vinho muito tranquilo, muito bom. Sim, um vinho bom. Vinho normal, assim, 2,50 € era um vinho bom. E, bom, depois tinha sorte porque a minha família, a família meu cunhado, que casou com a minha irmã, tinha um vinhedo bem verdadeiro italiano com vinhedo. Então tinha vinho sempre em casa. Era um vinho bom, era um vinho sempre típico. Mas deixa que eu te faça uma outra pergunta, porque normalmente é assim, os meus alunos não sabem falar italiano, eles querem aprender por vários motivos, por exemplo, porque são descendentes, como você, né? Eles querem aprender italiano porque têm a paixão da Itália, eles querem viajar na Itália, depois de ter aprendido um pouquinho, eles vão na Itália. Para ti foi o contrário, tu fosse na Itália, e depois tu começou a aprender o italiano, depois de ter ficado lá um tempinho, né? Para entender como é que se fala italiano. Então, claro que já nós conversamos que melhorou muito a tua forma agora, porque tu fala bastante bem agora em italiano. Então, já que é o contrário, tu seria pronta para viajar, tu seria pronta para fazer muitas perguntas, é isso, né? Seria uma experiência completamente diferente. Que eu conseguiria praticar, botar em dia tudo que a gente sempre tem treinado, né? E eu sinto que é isso que falta um pouquinho pra mim, eu ir lá e praticar mesmo. Porque a gente faz as aulas, tudo, mas o legal era mesmo ir lá e praticar, né? Botar tudo que a gente sempre treinou, botar ali na prova, né? E eu queria muito ter essa oportunidade. Quem sabe no ano que vem, quando tudo se normalizar, a gente consiga, né? Ter essa experiência. Estamos falando
com amigos, os italianos já estão começando a se mexer no interno da Itália, também sair mesmo no exterior, tipo na Grécia ou em outros lugares. Então estão começando a sair imagina. Para o Brasil é um pouquinho ainda com dificuldade para entrar, mas sei que tem gente que está viajando daqui para lá. Com certeza. Eu acho que eu tô bem otimista que no ano que vem as coisas vão estar bem. Acho que talvez até no final desse ano, assim, que as coisas vão estar mais tranquilas, né? Do jeito que a vacinação tá indo, então tô na torcida. A torcida. Então, me tira uma curiosidade. Lá tu comeu em restaurante e pizzeria. E tu viu como é que eles faziam comida? Como é que era? Tu conseguiu ver como é que eles faziam ou era só comer? Como é que era? Não, as pizzarias, principalmente, normalmente elas têm o balcão de preparo das pizzas é virado pro restaurante, né? Então, o forno, assim, então tu consegue ver o preparo. Parece uma linha de produção. Uma massa, um abre, o outro bota já o tomate em cima, o molho em cima. É bem legal. E, normalmente, pelo menos nos lugares que eu fui, normalmente é sempre empresas familiares, né? Por exemplo, o pai tá no caixa, a mãe tá lá atrás fazendo a comida, daí o filho é o garçom que tá ali servindo as pessoas. Normalmente são lugares bem familiares, assim, a família trabalha junto, né? Então, a gente pode ver ali a dinâmica. E eu achei muito legal, porque essa experiência de ficar na Itália um tempo, eu entendi um pouquinho melhor a minha família, sabe? Que a gente vê algumas coisas das culturas, das tradições, e como eu fiquei numa cidade bem pequenininha e bem italiana, falam com a mão mesmo. Eu acho que eles eram os típicos italianos, onde eu fiquei. Tipo, falam alto, e mexe com a mão, o tempo inteiro gesticulando com a mão. E... Claro, né? Claro. E eu achei... tipo, eles eram meio casca grossa, assim. Tipo, eles eram meio grosseiros e meio, né... faca na bota, sim e não, e não faz isso, e não sei o que, brabos. Mas depois que tu vence essa barreira, que tu pula, assim, essa parte da armadura, eles se tornam como se fosse família. Tanto é que eu tenho uns amigos lá da Itália, já faz 2 anos que eu fui, que a gente se fala ainda até hoje. Que a gente conversa, pergunta como tá. Tipo, se tornaram pessoas da família, assim, sabe? Então... Interessante. E eles são muito... Eles me ajudavam muito. Tudo que eu precisava. Amizade, né? Se criou uma amizade bem bonita. Vários momentos. Isso eu acho bonito. Acho bonito porque a cultura é também isso, é também amizade, não é somente arte, arquitetura, que também é valioso, é bonito. Tenho certeza que tu olhou várias coisas bonitas de arte, de arquitetura. Sim. Porém, a amizade que se criou com as pessoas, já que teve a possibilidade de ficar um pouquinho mais de tempo, eu acho fantástico, porque tem a possibilidade de trocar uma ideia, mas sente como vai, como está, quer dizer, falar em italiano mais, né? Sentir também o sentimento das pessoas, muito lindo. Estou muito feliz da tua experiência. Foi uma experiência bem intensa, assim, né? Eu sempre tive... Como eu falei, eu sempre tive essa coisa com a Itália. Desde que eu lembro que eu era adolescente, eu queria ir pra Itália, eu queria viajar, eu queria morar. Aí eu fui pra Itália, passei 20 dias, se eu não me engano, na época. E voltei querendo morar, porque eu quero morar um tempo na Itália, eu quero ficar fora. E a vida vai acontecendo, eu entrei na faculdade, então isso saiu um pouco fora dos meus planos. E aí o meu pai e a minha madrasta foram viajar pra Itália de férias. Acabou que meu pai passou mal lá, ele ficou doente. E do dia pra noite eu fui. Eu larguei minha casa, meu emprego e fui do dia pra noite. Eu fui sem planejamento, eu fui praticamente sem roupa. Eu peguei uma malinha, joguei assim umas blusas dentro e fui. E abracei e foi uma oportunidade assim muito intensa, digamos assim, foi bem intenso. E por isso que eu fui sem planejamento nenhum, sem falar uma palavra de italiano, sem pensar como que eu ia me virar, sem ter feito aula online. Depois eu fico pensando, se eu tivesse tido mais calma, talvez eu poderia já ter começado as aulas enquanto eu estava lá. Com certeza eu estando lá e podendo praticar o que a gente aprende, teria sido muito melhor para o meu italiano, né? Porque daí a gente ia aprender, a gente ia, como é que eu faço para pedir comida no restaurante, né?
E aí eu ia botar em prática logo em seguida a trilha, só que foi uma coisa meio que se atravancou, né? Foi tudo muito rápido. Eu me lembro que na época, eu acho que não sei se era a tua irmã, ou me lembro, alguém entrou em contato comigo que precisava fazer uma pequena tradução Ah, para foi, o hospital. foi, a minha irmã. E eu não conhecia você. Na verdade, entrou em contato com a sua irmã dizendo, olha, eu teria necessidade de fazer uma tradução do italiano ao português, porque meu pai ficou doente, teve um problema lá na Itália. E eu disse, não, sim, podemos fazer. E fiz em pouco tempo, 2 dias fiz esta tradução que foi fundamental depois para fazer mais rápida esta situação lá do teu pai, que infelizmente teve um... É verdade, tô lembrando agora, é verdade. Como a gente tava... Eu fiquei lá, eu e a minha madrasta, tava eu e a minha madrasta lá, então a gente tava realmente cuidando dele, e toda essa burocracia, assim, por trás, quem fez foi a minha irmã aqui do Brasil, então a gente meio que se dividiu nessa parte, e aí eu fui lá e eu abracei essa oportunidade, e eu fiquei lá os 3 meses, até o meu pai sair do hospital, ser liberado pra pegar avião, né? Que a nossa preocupação era ele estar bem, como uma viagem longa, né? Não é uma viagem curta. É, uma viagem bastante longa. Era muito longa, então tinha todo um cuidado, assim, pra gente poder voltar pro Brasil. Eu estou muito feliz de estar falando disso, porque é uma ação mesmo que tu fez pela família, para teu pai, mas também sem dizer, não, eu não sei falar, então não vou. Tu pegou e tu... me virei nos 30. Me virei nos 30. Você tá muito bravo. Obrigada. E isso que era engraçado, assim, porque as médicas dele, tipo, a chefe da neurologia, a chefe da fisioterapia, tipo, as médicas, assim, mais alto nível, ninguém nem falava inglês, então a gente tinha que ficar o tempo inteiro para entender bem o que estava acontecendo, a gente precisava do Google Tradutor o tempo inteiro. E aí tinha uma enfermeira que falava espanhol. Então a gente conseguia o português com o espanhol, com o italiano se misturava assim, então a gente conseguia se comunicar melhor. E aí foi uma experiência. É engraçado, né? Porque eu sempre quis morar na Itália. E durante um tempo eu meio que me senti culpada, tipo, tá, agora tu tá aqui morando na Itália. Mas não era do jeito que eu sempre sonhei, sabe? Então no início foi difícil, assim. Mas graças a Deus. Estava fora do padrão, né? Estava fora do padrão. Tu abraçou uma coisa que era, de repente, aconteceu. Né? Foi. Então eu posso imaginar que no início aprender a falar com as pessoas foi difícil. Me excuse, que tu escusa, não sabia o que dizer, eu acho. Mas depois, lentamente... E olha, teve muito erro de comunicação ali entre uma e outra. Tenho certeza que se perdeu muita informação e falava coisa errada. E tinha vários momentos que a gente achava que ia acontecer uma coisa, elas diziam, tipo, de onde vocês tiraram isso? E a gente ficava, não sei, a gente tinha entendido. Aí passamos vários perrengues nesse sentido, assim, no hospital. Mas a gente teve sorte que o meu pai foi parar num hospital maravilhoso, assim, eu não tenho absolutamente nada para falar do hospital. Toda a equipe que trabalhou com ele, a gente ficou quase 3 meses com a mesma equipe. E aí é por isso que eu falo, assim, no início os médicos, eles eram, assim, meio grosseirão, não queriam dar muita... Não que não queriam dar explicação, mas eles eram muito curto e grosso, sabe? Eles falavam e... Eu não tinha paciência para explicar porque tu não falava italiano, exatamente. Mas aí depois que a gente foi se entendendo e a gente meio que venceu essa barreira, eles viraram da família. Até hoje eles me mandam mensagem perguntando como é que a gente tá e pedindo foto e falando que querem vir nos visitar. Eu tenho uma fisioterapeuta do pai que eu tenho certeza que ela teria vindo nos visitar. Só que estourou a pandemia. Aí ela estourou a pandemia e não deu mais, né? Mas agora vai ver, do ano que vem vai chegar. Olha, eu acho que ela veio nos visitar, porque assim, a gente... E tem um amigo mesmo, um amigo meu, que mora perto de Veneza, eu sou nativo, bem pertinho de Veneza, um amigo meu, o Roberto, ele já me mandou várias mensagens, eu não sei se ele está aqui online me olhando. Ele diz, não, vou te visitar, espera que vai passar esta coisa, mas vou te visitar, porque ele nunca chegou aqui. Eu vou te visitar, espera que eu estou chegando. Ele é louco para ver. Na verdade, ele já viajou pelo Brasil, ele viajou para Maceió, para outros lugares, mas ele quer vir aqui onde a gente mora, em Santa Catarina, que é outro lugar bonito
vai morar, né? Sim, a gente Mas voltando na... né? Aqui, olha. Não, claro. Não tem nem que dizer, né? Mas eu estou feliz, voltando no assunto da cultura e da aproximação com a conversação com as pessoas. Tu teve uma experiência em uma cidade pequena. Tu te aproximou a pessoas que tu mesmo, não uma grande cidade, tipo, tu vai Roma, Milão, sei lá. Foi uma cidade bem pequenininha, onde as pessoas não dão muito espaço normalmente para o estrangeiro, mas me parece que depois de um início começou a funcionar melhor a conversa. Foi, É isso, foi né? exatamente isso. Eles eram um pouquinho resistentes, assim, no início. E aí, como a gente acabou convivendo, a gente convivia o tempo inteiro por 3 meses, a gente no final era família, assim. Eles nos defendiam, eles lutavam com o pai junto com a gente. Então a gente virou família. Eles nos chamavam para conversar, eram até meio psicólogos da gente. Perguntavam se a gente estava bem, se a gente tinha lugar para ficar, se a gente ia conseguir ficar mais tempo, se podiam renovar a estadia dele no hospital. Então eles nos deram, eu não tenho nada para falar deles, porque eles foram incríveis assim com a gente. Então foi muito bom isso como aproximação. Mas então, a primeira vez que tu escutava falar solamente em italiano, solo em italiano, tu começou a gostar da língua ou me diz as tuas impressões? Como é a primeira vez que tu escutava 2 italianos que falavam juntos, sei lá, o que tu pensou? Meu Deus, como é que eles falam assim? Eles falam muito rápido também. No norte da Itália, eu acho que eles falam um pouquinho mais devagar do que no sul. Mas mesmo assim, se tu pega 2 italianos conversando, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para entender. Porque eu acho... Deve ser que nem 2 brasileiros conversando, né? Falam rápido. Sim, é muito parecido. Eu ainda tinha um pouquinho de dificuldade de entender. Eu cresci na minha família, o meu pai fala um pouquinho. E os meus avós, meu nono e minha nona, falavam. E os meus tios também. Então... Quando eu era criança, quando eles não queriam que eu entendesse o que eles estavam falando, eles falavam entre si italiano. E eu ficava tipo, ai que saco, quero aprender também a falar. E eu cresci com essa vontade de querer aprender o italiano. Então, quando eu tava lá na Itália, eu ficava, por que meu pai não falou italiano comigo quando eu era criança? Agora eu ia estar já com uma base, né? Já ia estar mais pra frente. Então eu sempre gostei do italiano, eu sempre quis aprender. Sempre achei lindo, sempre... Ai, eu sou apaixonada. Eu não tenho muito que eu possa falar. Eu sou apaixonada. Eu fico muito feliz por hoje estar tendo... No exercício de leitura, tu está falando muito bem em italiano. Se cominci a leggere e a parlare italiano adesso, tá perfeito. Não, é muito bom isso. Assim, que faltava para eu começar as aulas. Porque sempre foi um plano meu, um sonho meu de fazer. Só que é aquela coisa, tu nunca acha oportunidade, tu nunca acha tempo, né? Nunca, pois depois ficou obrigatório, né? Aí depois que eu voltei da Itália, eu disse, tá, agora é oportunidade, porque eu já peguei uma base, meu ouvido já tá bem treinado, então vou dar andamento, vou pegar, vou aproveitar, né? E foi muito bom, porque a gente já pegou esse embalo, né, Antônio? E conseguimos já partir um pouquinho mais que o básico, né? Sim. Normalmente eu tenho muitos outros alunos que fizeram o contrário, também para a cidadania, né? De São Paulo também, aluno e alunas, né? Então aprendiam 3, 4 meses, depois iam na Itália fazer a cidadania e continuava fazendo italiano para aprender melhor. Porque é o contrário, né? Antes de aprender para ir, agora ficou obrigatório também. E se tu vai adquirir a cidadania por casamento, tu deve fazer uma prova também, né? A cidadania por casamento ficou, não como descendente como você, que tu é filha de italiano, então tu tem a cidadania para teu pai. Mas se tu fosse casado, teu marido que quisesse ter a cidadania, deve fazer uma prova, a famosa prova B1. Então tem uma obrigatoriedade, né? Tem outros alunos que estão fazendo esse tipo de preparação para fazer esta prova. Essa prova tu pode fazer em vários lugares, pode ser São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, sei lá. Não é o teu caso, claramente, mas tem muitas pessoas que agora são obrigadas a fazer para adquirir a cidadania por casamento. Então tem várias formas, né? A mulher do meu primo, olha, acho que já faz uns 10 anos, ela me disse que na época que ela pegou a cidadania, deram um texto, eu acho que era tipo uma jura-bandeira, assim. Deram para ela o texto, lê.
Daí ela leu, daí no final ele disse, tá, e me fala o que tu falou, qual é a tradução? Aí ela disse, na hora ficou assim, tipo, tá, e agora? O que eu vou dizer agora? Tipo, ela disse que falou assim, que ela tinha entendido e que deu tudo certo. Sim, a verdade é assim, aprender um idioma não é difícil. Eu posso dizer, eu aprendi o português, então eu sei o que quer dizer aprender um idioma, sei que tipo de situação que tu passa cada vez que tu está aprendendo algumas coisas. Por quê? Porque eu também aprendi o português. Quando eu cheguei aqui 20 anos atrás, tinha o mesmo mesmo sentimento, o mesmo medo. Como é que eu faço? Que palavra que eu vou usar? O que eu vou dizer agora? Como é que eu vou dizer isso? Então, é uma coisa que tu vai, lentamente, tu vai aprender. Tu deve ter alguém que te passa a solução para conseguir dizer a palavra certa. Eu sei também que tu, as primeiras vezes, tu tinha dificuldade mesmo nisso, mas depois, lentamente, tu conseguiu encontrar as palavras de forma certa, porque é uma disciplina que tu vai lentamente colocar uma coisa lenta, mas claramente tu vai depois falar tranquilamente, dependendo do tipo de uso que tu vai fazer. E não adianta, né? Tem que treinar, tem que praticar, tem que daí, como a gente não tem oportunidade agora de viajar, tem que ver filme, tem que escutar música, tem que escrever, tem que complementar, né? Porque se ficar só nas aulas online, 1, 2 horas por semana, não adianta. Tem que praticar. Tem que praticar. A famosa prática que eu sempre digo para os meus alunos vamos dizer assim, é formada em três partes, né? Que seria um pouquinho de leitura, né? A leitura é fundamental, como que a gente faz muitas vezes, leitura em italiano, pode ver muitas coisas diferentes. Sim. Depois tu deve escutar é fundamental, tu deve acostumar o teu ouvido, né? Tu deve escutar música, escutar vídeo, escutar um áudio, escutar algum tipo de conversa em italiano, deve escutar muito. Escutar também pode ser numa coisa comprida, pode ser um áudio curto, mas escutar música eu acho a melhor coisa. Eu também. Eu gosto e olhar também, por exemplo, na televisão, agora é fácil tu ter a possibilidade de olhar filme, várias coisas, seriado. Na verdade, o seriado que eu estou te passando, todos os meus alunos estão gostando da possibilidade de ter esta forma de leitura e escutar, olhar, né? E fundamental é escrever, que eu estou insistindo muito com escrever. Se tu escreve, tu te lembra que tu escreveu. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. Para mim funciona super bem essa coisa de escrever. Até quando eu tinha que estudar na faculdade, sempre gostei de escrever, porque é como eu memorizo as coisas, é com escrever. Pra mim funciona muito bem. O método italiano é fundamental, porque quanto mais tu escreve, quanto mais entra para ti depois essa palavra. Isso te forma, né? Eu me lembro quando que, isso é um pouquinho para rir, né? Senão é sempre... Quando eu comecei a falar português, não sabia dizer o número 500. Para mim era proibido. 500, eu acho que eu já te contei. 500 para mim era impossível dizer, porque era difícil para mim. Não sabia dizer. Fiquei uma semana a dizer 500, não sabia dizer. Que, na verdade, em italiano, depois eu vi que tem a mesma dificuldade o brasileiro aprender o número 500 em italiano. Porque a primeira vez que eu ensinei 500, ninguém sabia dizer. 500. Eu também tenho dificuldade. Eu fico lembrando do carro. Claro que é fácil. Parece que eu tô falando errado. É verdade, né? Então, 500 é difícil para a primeira vez. Então, sei o que quer dizer. Então, tu deve separar a palavra e fazer um pouquinho com calma. 500, até que tu diz uma vez. 2 vezes, 100 vezes, tu vai ver que tu vai falar tranquilamente, né? Mas a primeira vez que eu disse 555, eu acho que eu fiz uma festa. Depois tomei uma taça, um copo de vinho, um bicchiere di vino rosso. Um bicchiere di vino rosso. Parlando di vino e parlando di viaggi, então, quella volta che sei andata al nord, sei stata a Milano, Gallarate, e sei stata anche, non mi ricordo più, mi avevi detto, non sei andata a Firenze, o sì? No.
No, sei stata solamente al nord, sei stata solamente lá a Milano. Foi. E tu visitou a cidade de Milão, sim, me parece. Foi. Visitamos É, Milão. é perto, Gallarate e Milano é muito perto, pertinho. Eu acho que era 1 hora de trem, assim, era bem perto, talvez É, até sim. menos. Era bem É uns pertinho. 40 minutos. É, 40 acho que era. minutos, sim. A gente foi, eu E fui que a tipo... Milão. Eu fui as 2 vezes a É, Milão. As 2 vezes que eu fui pra Itália, eu fui a Milão. E conta um pouquinho de Milão, como é que é a cidade? eu gosto muito, assim, da Itália, Roma, Milão, essas cidades um pouquinho maior, porque tu caminha na história, né? Tu anda cada esquina, cada canto e é uma história, tem ruínas, é uma cultura muito rica, né? Então eu gosto muito de ficar caminhando e olhando as coisas, estudando e pensar o que aconteceu ali, ficar aprendendo. Milão, pra mim, tem o meu coração. Eu amo Milão. Se eu pudesse, o Castello Sforzesco, tem muita coisa linda lá. E Milão tem duas partes, né? Milão tem a parte que é um pouco mais antiga, mais histórica, e tem outra parte que é a parte moderna, né? Então, eu fiquei mais na parte antiga. E eu amei conhecer Milão. A gente foi no parque. Tinha vários lugares que a gente foi conhecer. As próprias estações de metrô já são lindas, né? É tudo muito decorado, assim, é tudo muito lindo. Eu gostei muito, muito, muito da cidade. A cidade é muito bem. Muito. E depois a gente foi... Conseguiu visitar a Última Cena, visitar a Dipinto dell'Ultima Cena, a Última Ceia do Leonardo da Vinci, ou não conseguiu lá, em Castello Sforzesco? Estava fechado, talvez. É que lá não tem... Não sei se tu conseguiu ver a Última Ceia, aquele Dipinto, aquele quadro famoso na parede. Eu acho que eu não vi, Antônio. Acho que não. Porque são tantas coisas, são muita coisa que não consegue ver. Por isso que precisa voltar, né, uma outra vez na Itália. Não, com certeza, com certeza. Mas em Roma, a gente foi no Vaticano. E, meu Deus, primeira vez. E eu fiquei maravilhada com o Vaticano, porque eu nunca tinha ido numa igreja tamanho o Vaticano, né? E com certeza, eu sei que é o maior, com certeza eu não vou ir numa maior. Mas eu fiquei maravilhada, assim. A gente foi na Capela Sistina e foi, meu Deus, que experiência, assim. É lindo. Michelangelo deixou a Capela Sistina como a única no mundo. Então, assim, não, assim, não tem como explicar, é só indo para saber. E todo o museu do Vaticano, do Vaticano, assim, não tem como um homem ter feito aquilo. Tu não acredita, assim, que foi uma pessoa que pintou. É tudo cheio de detalhezinho. Meu Deus, é coisa mais linda. É muito lindo. Muita gente sabe, acredito que tu também sabe, mais ou menos a Itália tem uns 75% de toda a arte mundial lá na Itália. Estou dizendo que os outros não têm. Tem, claro que tem. Só que na Itália tem um número incrível de igreja e de obras em cada igreja, em cada museu, em cada lugar. Eu me lembro onde eu morava, cada esquina é uma igreja. Cada esquina é uma igreja. Cada igreja é uma obra de arte. Uma obra de arte. Quando a gente foi para Veneza, eu gosto muito de ler sobre o lugar que a gente está indo. A história, como que aconteceu. E aí, quando a gente foi a Veneza, tem ali a igreja na frente da piazza, né? Aí a gente entrou e aí tu chega lá no topo. Ela não é tão grande, né? Sim, Duomo. Você tá falando do Duomo Piazza Marco, né? Tá falando. Isso. Nas fotos eu achava que ela era maior, assim, a própria piazza. Não é tão grande quanto é verdade. Quanto parece, assim. E aí a gente subiu e aí tu consegue ter uma vista bem bonita da piazza, de toda a Veneza, assim. E aí tinha os cavalos. O Canal Grande da frente, tem o Ilha da Giudecca, né? Tem toda aquela parte lá, bem bonita. Né? E aí a gente subiu lá e tinha os cavalos de São Marcos, se eu não me engano, que é o nome. Sim. E aí na hora a gente assim, tá legal. Os 4 cavalos, né, lá na frente. Né? Aí a gente tirou uma foto, assim, mas não deu muita bola pros cavalos. Depois eu fui ler, meu Deus, aquilo ali é uma obra de arte, foi roubada de Constantinopla, foi trazida, e aí eles perderam, tiveram que procurar. Tinha uma história incrível, sabe? Só uma estátua, assim, era uma história incrível.
E tinha ainda Muito assim, bonito. e, meu Deus. Hum. Então por isso que eu gosto de ler símbolo... sobre o lugar, assim, tu aprecia melhor o lugar. E a Itália é um país que tem muita história, muita. Muita história, né? Muita história. Mesmo nesta final de semana, na verdade, nesta semana, tem Leone de San Marco, o símbolo de Veneza é o leão mesmo. O leão seria San Marco, né? E é interessante porque tem o Festival do Cinema, né, esta semana. E eu acho que teve bastante atores, bastante pessoas importantes que foram lá em Veneza esta semana. Me parece que foi a Jennifer Lopez e outras pessoas. Eu também. Roberto Benigni vai ganhar um prêmio. Eu sei que vai ganhar um prêmio como ator da carreira, porque ele já está bastante velho, né? Ele fez A Vita é Bella, né? Um filme, né? Mas nesta semana tem muita gente em Veneza. Pois é, que legal. Outro passeio que a gente fez também foi muito legal e eu não... Na hora eu achei que não ia ser tão legal. Foi visitar os cristais de Murano, né? Foi Belíssimo. muito legal, muito lindo, muito lindo. A gente chegou, fomos de barquinho, né? Vaporeto. Sim. Fomos de Vaporeto. Exatamente, Vaporeto. Chegamos em Murano, primeiro fomos a Burano, aí visitamos rapidinho, depois Murano, e aí a gente visitou uma fábrica de cristais. Eles fizeram, eles mostraram lá como é que eles fazem com vidro, botam dentro do caldeirão, e aí tinha um artista que ficou esculpindo na nossa frente. Muito legal. Eu te falei, né? Eu tenho um amigo meu querido, o Gabriele, é um mestre de Murano. Mesmo ele é mestre, ele faz. Eu tenho alguma coisa em casa referente às suas obras. Ele, de vez em quando, ele fala comigo: como é que vai, Antônio? Tudo bem lá? Eu bem, e tu? Quando é que vem a visitar? Me vai assim, né? Tem essa troca de informações com esse mestre, um mestre fantástico, Gabriele. Tomara que ele me veja agora, que ele vai me ver e vai dizer: olha, eu estou torcendo para ti, que tu venha me visitar. Fantastico, Murano penso che sia uno dei luoghi più belli d'Italia, todo sentido, né? Tem uma obra, uma melhor que outra. Os cristais, assim, olha, muito legal e bem artístico, assim, né? Tudo feito com muito carinho, dá pra ver. Foi bem legal, foi uma experiência muito legal. Tinha uma arte que vem há muito tempo. O meu amigo Gabriele, ele, sendo mestre, ele começou quando tinha 9, 10 anos mesmo. Ele começou quando era criança e ficou perto dos seus mestres, né? Lentamente aprendeu. Ele ficou famoso muito porque aprendeu e ficou uma obra, todos os pequenos. Eu me explicava, me lembro, naquela época, tinha várias formas de vidro em várias temperaturas. Mais alta que era a temperatura, mas ele chegou a colocar junto com... ele fazia uma obra de arte cada vez. A gente falou, vai trazer a mala. A gente queria trazer um monte de coisa, como é que é trazer dentro da mala, né? Sim, mas tu trouxe alguma coisa, assim? Eu trouxe pulseira, brinco, colar, eu trouxe essas coisinhas assim. Eu tenho vários pingentes de Murano. Que bom. Não, eu tenho muita saudade de Murano, porque é um lugar onde eu conheço bem, faz parte das minhas... Eu tenho amigos, né? Gabriele, que é um mestre... Casa, né? É perto da minha casa, então é uma coisa linda, maravilhosa. Gostaria muito que ele viesse me visitar, né? Porque a gente já conversou, mas tem sempre assim. Agora com a pandemia, tomara que o ano que vem seja mais fácil. Não, mas estou muito feliz da tua experiência mesmo, que já tu viu bastante lugares e ainda tu está dizendo que tu não viu nada. Isso é muito bom. Tem muito lugar. Agora, essa é a terceira vez que eu ia aí, que a gente tinha viagem marcada, a gente ia ir para Costa Amalfitana. A gente tinha pensado em... E ali aquela região de Nápoles, Sorrento, Costa Amalfitana, Amalfi, a gente ia explorar ele. E eu queria... Eu quero muito visitar também Firenze. Eu também não fui visitar. Pois é, eu vejo pelas fotos. Firenze é uma cidade fantástica, muito linda. Eu tenho um aluno que conhece bem a Costa Amalfitana. Eu acho que vou ter, daqui a 3 semanas, vou ter uma live com ele. É um aluno meu querido de Caxias do Sul e ele vai me falar da Costa Amalfitana, como é que ele viu, o que ele fez. Positano, Amalfi, Ravello, tem um monte de lugares. Ele está super feliz naquele lugar. Esse é um, mas tem centenas de lugares, né? Muito mais do que se imagina. A gente ia visitar Pompeu,
para ver a cidade. Tem um nome que eles chamam Pompeu, né? A cidade vulcânica, a cidade que não morre, é alguma coisa assim que eles chamam. Sim. Quando que tu vê uma cidade na Itália, tu vai dizer, eu vi essa cidade aqui, vamos ver a próxima, porque cada uma que tu vai ver, tu vai descobrir, né? Vai ser uma outra história, uma outra realidade, uma outra, vamos dizer assim, tradição, né? Uhum. Tem cidades, uma mais do que outra. Tu acredita, por exemplo, eu falo sempre de várias cidades, a gente quando faz a nossa aula, Mantova, por exemplo, que a gente conversou, ou Verona, que tu já conheceu, me parece. Verona que são cidades pequenas, entre aspas, porque não são grandes, são 30, 40, 50 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos. E são uma mais linda do que outra, porque tem uma parte histórica, uma parte de arte, de arquitetura. Como é que tu te faz para não te apaixonar de um país tão lindo e não aprender um idioma assim maravilhoso para falar? Sem falar da música. A comida é boa. O vinho é bom, o país em si é lindo, as pessoas são muito educadas, elas são muito solícitas, a língua é maravilhosa. Não tem como não se apaixonar. Eu sou apaixonada. Sou completamente apaixonada. Aqui vai a minha última pergunta, porque eu acredito que temos pouco tempo. Então, eu quero que tu deixa, vamos dizer assim, o teu pensamento referente a esta live, que foi a primeira live que tu fez, falando de italiano, né, da Escola Capo Branco. Eu quero que tu deixe o teu pensamento, assim, o que tu sente dentro de ti, o teu sentimento referente à Itália? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Foi muito legal. Obrigada. Foi honrado. Para você abrir as suas lives, né? Ser a primeira convidada, fico muito feliz. Sim. E eu quero dizer que eu gostei muito. Foi muito boa essa troca, né, de experiência, a gente conversar um pouquinho. E olha, quanto à Itália em si, quanto antes eu puder voltar a fazer novas experiências, eu tenho certeza que agora vai ser uma experiência, independente do lugar que eu for na Itália, se for um lugar que eu já fui, que eu ainda não conheço, tenho certeza que vai ser uma experiência que eu vou aproveitar muito mais. Não só para praticar o meu italiano, mas também para me comunicar o que eu quero fazer, o que eu quero falar, não passar mais perrengue tentando de mímica. Então eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito mais prazerosa. Entender o idioma, conseguir ler as placas, conseguir ler um cardápio. Então, eu tenho certeza que vai ser muito mais proveitoso, muito melhor e que vai ser maravilhoso também. É fantástico. Parece que tu está falando de uma transformação. Eu estou muito feliz, porque parece que como que foi depois das nossas, vamos dizer assim, aula para entender bem, as coisas ficaram muito mais, a transformação muito mais ativa em ti, né? Tu está muito mais feliz no que está acontecendo contigo. Isso é fantástico. Eu tenho muitos alunos que praticamente estão passando ou passaram para esse tipo de situação, né? E viram antes e depois. E tu está dizendo uma forma muito linda, essa transformação em ti, né? Que está. Para mim é a realização de um sonho. Eu sempre quis aprender italiano, então para mim é a realização de um sonho mesmo, assim. Eu gosto muito, sou bem realizada com as aulas e com aprendendo. Depois que a gente está um pouquinho mais velho, é mais difícil, né? Do que quando criança aprender um idioma, assim. É claro, né? Imagina eu cheguei aqui quando eu tinha 30 anos, aprendi o português quando eu tinha 30 anos. Não, mas nada é impossível, você não tem vontade... Não é motivo para não querer fazer. Nada é possível. Sim, imagina, nada é possível. Não tem nada que pode parar um ser humano se tu tem um objetivo, se tu tem uma coisa tão bela, tão característica, quanto cheia de fantásticas possibilidades, cultura, beleza, história. Tem tudo. Imagina, falar da Itália, para mim, eu poderia ficar aqui 2, 3 horas falar somente da Itália. Tem lugares que eu vi, mas eu gostei da tua interação, né, da forma como que tu te entregou, porque para mim foi fantástico. Eu tenho vontade de falar também com a Márcia, que eu falei para ela. Eu falei para vocês conversarem sobre vinhos italianos, que ela é expert. Ela disse que vocês iam combinar daí. Isso, que ela foi lá e também sabe, ela viu, é uma coisa bem interessante.
Muito bem. Ah, agora está parando mesmo. Eu acredito que agora está terminando o tempo. Ah, temos ainda 20 segundos. Agora está me dizendo que falta pouco. Muito bem, então, esperando que vai terminar o tempo, eu vou te mandar um abraço grande, grandíssimo, né? E nós falamos, então, na próxima. E vamos ver, vai ter outras vezes. Vamos falar, será outra aula, mas vamos ter a possibilidade de fazer outras vezes, outra live, né? Eu gostaria de fazer outras vezes mesmo. Porque tem muita coisa para falar. Sim. Parliamo di più e parliamo di altre cose. Tá bom? Então tá bom, Antônio. Obrigada. Então, Obrigada a todo mundo que assistiu também. Foi bastante gente. Isso. Eu acredito que foi fantástico e todo mundo gostaram da conversa, né? E falando da Itália, eu acho que é fantástico. Teve bastante gente, certo? Ci vediamo alla prossima, come si dice. Vieni con me sempre Cabo Branco. E nos vemos na próxima vez, então. Tá certo? Então tá bom. Tchau, obrigada. Tá bom, então. Tchau. Tchau.